Agora nós estamos aqui com o Rômulo Andrade, que é gerente de vendas da Brasil Brokers, e a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é o mercado imobiliário. O mercado imobiliário está ativo em pleno crescimento. A lei que prevalece é a de oferta, procura, e quanto mais pessoas buscam um lugar para morar, mais os imóveis ganham valor. Mas o perigo está nas negociações e é preciso cuidar antes de assinar o contrato. Nessas horas, o auxílio de um corretor ajuda e muito a evitar esses problemas corriqueiros quando você vai consultar ou comprar até mesmo um imóvel. Nós vamos conversar então com o gerente de vendas, que é o Rômulo. Rômulo, é um prazer ter você aqui, viu, Rômulo? Obrigado, bom dia. Bom dia. Prazer também estar com vocês. A gente vai falar sobre esse tema amplamente, a gente tem uma matéria preparada já para a gente assistir, nós vamos assistir essa matéria e voltamos para você elucidar as nossas dúvidas aqui. Tá bom, Rômulo? Vamos assistir essa matéria então. Quem nunca sonhou em ter a casa própria? Nos últimos anos, o poder de compra dos brasileiros cresceu. Era hora de procurar por um investimento rentável que garantisse lucro a curto prazo. A aposta de milhares de pessoas foi certeira. O setor imobiliário atravessa hoje uma das melhores fases, situação que pode melhorar ainda mais nos próximos anos. O número de pessoas com capacidade de consumir, de comprar um imóvel é que aumentou. Ao aumentar esse número de pessoas, nós tivemos uma demanda maior, nós tivemos um crescimento do mercado, houve uma valorização imobiliária e ainda há, porque nós ainda temos déficit de moradias no país. E os preços variam, tem para todos os bolsos. Depende da cidade, das características de cada imóvel, do comércio presente na região. O importante é saber onde comprar para fechar um bom negócio. Nós temos treinamento contínuo, então as pessoas que entram na empresa, elas passam por várias etapas de treinamento, E nós temos, além de ter um excelente relacionamento comercial com os parceiros que são as maiores e melhores incorporadoras e consultoras, nós temos a capacidade de, através de informações que eles nos passam, identificar as melhores oportunidades do mercado. A dica é procurar uma boa corretora, em que ela tenha capacidade de ter essas informações, idoneidade e compreensão do mercado em geral. O comprador deve ficar atento também a algumas questões. Saiba se o imóvel está ocupado. Isso pode ser um grande problema. Pesquise o preço do imóvel. Vale a pena pesquisar junto às imobiliárias qual o preço médio do metro quadrado na região. Pesquise taxas de juros. Embora a Caixa Econômica Federal seja detentora de 80% do mercado de crédito habitacional, já existem outros bancos oferecendo esse tipo de financiamento. O ideal é pesquisar as taxas de juros em diversas instituições. Procure saber se consta alguma dívida, como condomínio e IPTU. Conheça o imóvel por dentro e faça uma vistoria detalhada antes de fechar negócio. O ideal é documentar tudo o que foi prometido. E o mais importante, saber se o imóvel cabe no bolso. O ideal é não comprometer mais de 15% da renda mensal com a primeira parcela. O comprador deve prever algumas despesas: o imposto de transmissão de bens e imóveis e a escritura registrada em cartório pode custar até 3% o valor do imóvel. Depois de feitas as observações e com a ajuda de um corretor, hora de realizar o sonho. João Carlos apostou na compra de 2 imóveis para revender. Segundo ele, os problemas foram evitados graças ao profissional que auxiliou nas negociações. Lógico que se você não fizer esse tipo de coisa, você não vai ter um ganho, principalmente comigo, no meu caso, que eu sou investidor, se eu não verificar o local que eu vou comprar e o que eu vou fazer. A localidade da compra não tem jeito, entendeu? Então, eu tenho um pensamento comigo, tanto é que eu mexo nessa área, onde comprar, com quem comprar e como comprar. Então isso é muito importante para quem está fazendo esse tipo de coisa. Sorte que não teve esta jornalista. O apartamento comprado ainda na planta e prometido ser entregue em 2 anos, demorou quase o dobro para ficar pronto.
Na pasta, documentos que comprovam as várias tentativas de acordo com a empresa responsável. Situação que trouxe, além de prejuízo financeiro, desgaste e insatisfação para Camila e a nova família. Na hora a gente não pensa em dificuldade, né? A gente está fazendo uma compra, é levado pela emoção, a gente tinha um plano de casar, então a gente chegou lá, a gente é recebido, muito bem recebido por um corretor que promete muitas coisas e que é o papel dele mesmo. Então nesse momento a gente recebe promessas e faz planos em cima dessas promessas, mas eu não consultei internet, contador, ajuda, nenhum tipo de assessoria. Então eu acho que é por aí que passam as coisas a partir de agora, a partir desses problemas que estão sendo... A gente sempre pensa assim, acontece com o outro, a gente vê uma reportagem, sempre acontece com o outro, comigo nunca vai acontecer. Então procure se assessorar, porque empresas sérias, de nomes sérios, não estão cumprindo com o seu papel. De todo constrangimento, uma lição. É preciso procurar a ajuda de um especialista antes de fechar um grande negócio. Que é muito importante a gente avaliar muito mais do que o emocional na hora de uma compra como essa. É uma experiência que eu não gostaria que ninguém passasse pelo que eu passei. Na hora que a gente compra, a gente sempre pensa que ninguém vai passar por isso. Ah, eu não vou passar por isso porque isso acontece só na televisão, não é assim. Mas às vezes vale a pena você ter um gasto maior de uma assessoria, de ser assessorado, para que não venha a ter depois gastos e despesas que você nunca imaginou. É uma situação dificílima, né? Rômulo, a gente quer aproveitar para te perguntar o seguinte: como que um corretor, num momento como esse, numa situação como dessa moça que falou na matéria, como um corretor pode auxiliar nesse momento? Bom, eu sempre falo para o pessoal que eu tenho, o pessoal da minha equipe, que você tem que ser um vendedor pós-venda também, né? Na realidade, o pós-venda que é a parte mais importante da venda, né? A consumação ali da assinatura de contrato é o começo de uma relação que você vai ter com o seu cliente. E outros clientes virão através da indicação que você tem, através desse bom relacionamento que você tem com o seu cliente. Então você tem que orientá-lo, porque às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira, juntou aquele fundo de garantia, é o imóvel do sonho, da vida da pessoa, né? E dentro desse sonho da pessoa, você frustrar, você participar de uma frustração de um sonho de uma pessoa, eu acho que fica ruim até para a alma da gente, sabe? Porque na realidade nós somos consultores de sonhos, de realizações de sonhos, que é a realização da casa própria. Então eu oriento. Hoje com a internet eu falo com os clientes para pesquisarem as consultoras a nível de reclamações sobre entregas, né? Porque na realidade o cliente ele que tem que tomar a decisão. O profissional ele tem que dar as opções de acordo com a necessidade do cliente, mas a decisão tem que partir do cliente. Graças a Deus a nossa empresa ela prima por trabalhar só com incorporadoras e consultoras sérias que seguem rigorosamente todos os critérios, né, com relação a entregas, até mesmo porque o nome da Brasil Brokers fica envolvido nessa transação, né? Na realidade, às vezes o cliente ele não fala assim, eu comprei na consultora tal, eu comprei o imóvel do Rômulo. Então você seria um intermediário, um intermediador entre o cliente e o cartório. E na hora da reclamação, o primeiro que ele vai reclamar é do corretor. Né? Eu até queria te perguntar algo também sobre tudo isso que foi retratado na reportagem, porque realmente é o que você disse, é um sonho, geralmente quem não é investidor colocou o sonho, porque o investidor ele compra e revende, então aquilo para ele já é um negócio, já é uma forma de trabalho. Sim. Mas quem realmente, a grande maioria está fazendo a aquisição do primeiro imóvel ou comprando uma casa na praia, enfim. E parece que esse mercado imobiliário sofreu muito com o amadorismo, com os aventureiros, eu diria assim, imobiliárias aventureiras, pessoas aventureiras. Então isso acabou que queimando um pouco esse mercado imobiliário, queimando eu digo entre aspas, né, porque há muitas empresas sérias, mas deixando o povo um pouco
qual a antena é ligada quando o assunto é compra de imóvel. Então eu queria que você falasse sobre essas dicas que foram dadas pela Lígia Heringer, nossa repórter, falasse um pouco às vezes a emoção que toma conta na hora da compra, porque eu acho que a grande vilã é a emoção. É a emoção. Porque você, eu vou comprar, não, então assina, tá tudo certo, não pensa na parcela, aí tem realmente às vezes você faz uma parcela que você tem que pagar uma quantia na entrega das chaves, é uma do triênio, é uma no biênio, então fala um pouco sobre isso. Eu costumo dizer, a gente olhando para a palavra, no trigo sempre é um joio, né? Então, em todo segmento vão ter bons profissionais, maus profissionais, né? Boas empresas e más empresas, aquelas que estão aproveitando do momento do mercado. Sim. E, consequentemente, às vezes trazendo uma imagem negativa de consultoras sérias que trabalham sério, né? Então, eu acho que até faz parte do corretor também estar antenado sobre isso. E é o que eu te falei, a nossa empresa, ela prima. Nós recebemos convites, propostas para estar pegando praticamente todos os empreendimentos de Belo Horizonte e de Grande BH, mas nós selecionamos as melhores empresas, aquelas comprometidas com qualidade de construção, né, com entrega, e o cliente, ele tem que analisar. Eu costumo dizer para o cliente que ele tem que analisar o imóvel em dois aspectos. Ele está sempre comprando, na realidade, e ele põe a emoção. Sim. Aquele momento é muito especial para a vida dele, né? E às vezes ele não pensa nos valores direito, porque o que acontece? Você compra um imóvel na planta, você vai pagar 30% daquele imóvel durante a construção. Os outros 70% só serão pagos através do financiamento ou recurso próprio quando esse imóvel estiver pronto. Sim. Né? Então, as consultoras sérias, elas fazem uma análise daquele cliente sério, profundo, para saber se aquela pessoa, aquele casal, ela lá no futuro... Quando for entregue o imóvel. Se realmente a renda dele está compatível para assumir aquele financiamento que virá. Né? E existem consultoras que elas nem perguntam, já não fazem uma análise séria, pega aquele sinal e aí vai, né? O negócio já começa todo errado. Existe aquela frase que quando começa errado, tudo termina errado, né?